meu nome é Miguel Faria e sou comercial aqui na Motobox. Hoje estamos a apresentar a Africa Twin Adventure Sport e, no caso, esta edição é a versão de caixa manual. A Adventure Sport existem duas versões, caixa automática, caixa DCT e caixa manual. No caso desta moto, esta máquina distingue-se por ter o depósito de 25 litros, ter suspensões eletrónicas, ter os faróis auxiliares de curva. Portanto, à medida que nós conduzimos à noite em estradas mais sinuosas, quanto maior for o ângulo de inclinação, mais ela vai iluminar o ângulo interior de curva. A Adventure Sport, por ser uma moto característica mais touring, incluindo o banco traseiro um bocadinho mais confortável para o pendura, tendo então este pequeno alto e para não ficar tão a descer como no caso da versão normal, que é um banco mais corrido. No caso, este banco é um banco um pouco mais confortável e daí esta característica curiosa. A Adventure Sport também já vem preparada para levar o suporte top case e as malas laterais, assim como nós temos aqui em demonstração. Ela é possível ser configurada com dois tipos de jogos de malas: malas de alumínio e estas malas plásticas. No caso destas malas, são as malas de maior capacidade. Isto, no caso, esta top case é uma mala de 58 litros, dá perfeitamente para dois capacetes. No caso da mala lateral esquerda, também é bastante grande, consegue levar pelo menos mais um capacete. No caso da direita, do lado do escape, como faz o recorte do escape, só permite pequena bagagem, portanto não dá para guardar um capacete. Mostrando agora aqui alguns comandos da moto, e é para isso que nós estamos aqui, para fazer então um pequeno tutorial, uma apresentação mais detalhada para os futuros proprietários desta nova Africa Twin. Começando aqui pelos comandos, eles são muitos, mas com algum detalhe, algum treino, conseguimos facilmente operá-los em movimento e de uma forma muito intuitiva. No punho esquerdo temos o controle de direção para poder navegar no menu, portanto muito fácil, cima e baixo, para um lado e para o outro. Neste botão temos o botão de Enter e o botão de retorno. No caso destas duas setas, são para, no caso mídia, para música, poder andar para trás e para a frente, obviamente buzina. Aqui em cima, sinais de luzes e fixar máximos, portanto com o botão para cima. Este botão, se acionarmos para trás, vamos aceder ao menu, e para a frente podemos então atender a chamada, ou caso esteja ligado o telemóvel, neste caso o iPhone, podemos ter o auxílio da Siri para poder fazer então comandos de voz. O botão ao lado serve para podermos alterar a função, que entretanto um pouco mais à frente iremos novamente falar sobre este botão. Isto serve para alterar a função, os dados de cada função que estamos a navegar. Pronto, depois muito simples, obviamente pisca para um lado e para o outro, e temos então os 4 piscas. Do lado esquerdo temos o start-stop da moto e o corte de ignição. O botão de cruise control. O cruise control, para funcionar, é bastante simples. Nós ligamos o cruise control. A partir de uma determinada velocidade, o cruise control só funciona acima de 45 km/h. Portanto, a partir do momento que definimos, e faz mais sentido ligá-lo em autoestrada, portanto será sempre acima de 100 km/h, definimos a velocidade carregando para baixo. A partir daí o cruise control fica ativo. Depois podemos pôr mais ou menos velocidade. O cruise control pode ser cancelado a qualquer momento de várias formas, mas uma muito simples será no punho do acelerador. Se o rodarmos para a frente, ele cancela o cruise control, ou acionando o travão de mão ou o travão de pé, ou então simplesmente desligar o cruise control. E depois, aqui em cima, temos então o botão de função. Ela deste lado tem, esta moto, no caso da Adventure Sport, já traz a tomada do USB, e para ligar então o iPhone, a tomada USB é aqui deste lado. Esta tomada serve para carregar o telemóvel e também poder ligar a aplicação
do Apple CarPlay e poder então ter o telemóvel espelhado na moto. No caso do Apple CarPlay está disponível para as duas versões, tanto para a Adventure Sport como para a versão normal. Apenas na Adventure Sport vem com a tomada de isqueiro já pré-instalada. Portanto, já está aqui pré-instalada de série a tomada de isqueiro. No caso da versão normal é considerado extra. Por ser a Adventure Sport permite também, e ela já vem de série com o vidro mais alto, o vidro é regulável em altura, ele tem alguns pontos de ajuste, neste caso 5 pontos de ajuste, em que podemos pô-lo no máximo, basta apertar então estes clipes e posicionar onde queremos o vidro e depois ele tranca nesta mesma posição. Então, agora vamos falar sobre a parte mais interessante, a apresentação e configuração da moto, com o maior detalhe possível. Claro que há depois aqui algumas configurações, convém sempre pesquisar e ver com mais atenção o manual do utilizador. Lá também fala, e muito importante, do plano de manutenções, apesar de que a moto também avisa, mas é importante ter sempre isso em memória do plano de manutenções e outros avisos importantes de segurança e de configuração. Passando então agora para o menu. Depois de ligar a moto demora aqui uns breves segundos até que o ecrã principal arranque, mas já agora, mesmo apesar de ligar a moto e demorar este tempo a arrancar, nós podemos ligar de imediato a moto e arrancar, começar logo a nossa viagem. Não precisamos de esperar em que esta mensagem apareça, porque vai aparecer todas as vezes que ligamos a moto, é tudo uma questão de segurança. Para limpar este OK, podemos carregar então no centro do ecrã, porque é um ecrã tátil, ou então no comando esquerdo da moto, porque volto a frisar este detalhe, a partir do momento que arrancamos, o ecrã tátil deixa de funcionar. Por uma questão de segurança não podemos tirar então as duas mãos do guiador, como é óbvio, e por esse motivo o ecrã tátil deixa de funcionar. E tudo passa a ser operado pelo comando esquerdo. De uma forma muito fácil e intuitiva, podemos operar todas as funções da moto no comando esquerdo. Por isso, a partir do momento que ligamos a moto, ou parados, carregamos aqui em OK, ou então damos Enter e a mensagem desaparece. Tentar resumir aqui o ecrã principal. Este é um dos ecrãs, desenhos e modos de apresentação do ecrã mais detalhado. A moto tem vários ecrãs, aspectos diferentes de ecrãs. Podemos configurar cada modo de utilizador e de condução ao seu gosto, mas este será então o mais detalhado. Começando por aqui diz o utilizador 1, esta zona é onde indica qual é o modo de condução que está ativado na moto. Depois temos este pequeno quadrado em que temos 1, 2, 3 e 4. O menu 1 e 2 são os trips, portanto viagem A e viagem B, em que podemos fazer reset à viagem, por cada uma, ter um total para poder então ver a viagem global e por cada trip ir pondo a zero. Podemos ver então os quilómetros percorridos do trip em questão, neste caso da viagem A, o consumo médio referente a estes quilómetros, a velocidade média e o consumo gasto em litros, obviamente desta viagem A. Depois temos a viagem B, passando então para o menu 3. Este menu 3 é um menu de favoritos. De momento ela está a apresentar o consumo instantâneo, a autonomia, a tensão da bateria e a data da moto. Este menu, como é um menu de favoritos, nós podemos escolher aqui o que queremos ver. Portanto, depois, entrando no menu, podemos alterar aqui a apresentação, desde a data, a atenção, podemos escolher como queremos ver estes dados. Passando para o 4. O menu 4 é a parte de segurança e suspensão da moto, em que nos indica que o ABS está ativo, o controle de tração, o W é o anti-wheelie ou controle de cavalinho, a pré-carga que temos atualmente. Então, começando aqui pela pré-carga, nós podemos selecionar e dizer à moto logo qual é a carga permanente na moto, se está um condutor e só um condutor e malas.
ela fica a pescar enquanto está a alterar a pré-carga. A partir do momento que fixa, está definido. Podemos dizer que temos então condutor, pendura e malas, ou então só condutor e pendura sem malas. Podemos fazer todas estas combinações possíveis consoante consoante a carga presente na moto. Passando aqui para o controle de tração. O controle de tração tem 7 níveis, sendo o nível 1 o menos sensível, portanto, em que exige mais controle do condutor, e sendo o nível 7 o nível máximo de sensibilidade de controle de tração. A moto permite também desligar o controle de tração, para isso basta ficar sempre a carregar até ela aparecer 0, e depois diz então também aqui que o controle de tração está desligado. Este controle de tração e ABS, estas duas luzes têm que apagar assim que arrancamos. Agora, como estamos aqui parados, portanto elas irão permanecer ligadas. Mas o que irá acontecer, se estivermos em viagem e parando e desativar o controle de tração, irá ficar o controle de tração com um traço em que significa que está desativado. Para voltar a ligar, basta voltar a carregar na seta para a frente e a luz apaga e já está no nível 1. O anti-wheelie, controle de cavalo. Ela tem 3 níveis, sendo o 1 o menos intrusivo e sendo o 3 o mais intrusivo. Ou seja, neste 1 a moto irá levantar mais, portanto, se acelerarmos com mais intenção, ela vai levantar mais a roda da frente, e no 3 menos. E isto, o controle da moto de estabilidade atua até um certo ponto e ela não irá passar daí. Se quisermos ter o controle total da moto, assim como no controle de tração, podemos, chegando ao 1, sempre a carregar até ele aparecer 0. A partir daí, de facto, requer que o utilizador tenha e controle a moto a seu gosto. Para poder ativar, basta pôr então para a frente e irá aparecer então o 1, e pronto, a partir daí será selecionado o nível de anti-wheelie que quer. Já agora, se nós pusermos em 0 tanto o controle de tração como o anti-wheelie, quando desligarmos a moto e voltarmos a ligar, como isto é uma questão de segurança, ela irá ativar novamente. Depois aqui temos então a indicação da rotação, a velocidade atual, a velocidade engrenada, o nível que temos de combustível, temperatura do motor e aqui um geral do mapa de potência que a moto tem neste momento definido. Também diz que tem o descanso lateral aberto, por isso aparece-lhe aqui esta indicação. Será mais ou menos aqui nesta zona que vai aparecer o cruise control. Quando nós ativarmos o cruise control, e então fazendo aqui uma pequena demonstração como o cruise control funciona, portanto, para nós ativarmos o cruise control temos que o ativar primeiro, e ele vai aparecer aqui que está ligado ao cruise control, à espera que seja selecionada a velocidade e memorizada a velocidade. Para memorizar a velocidade, a partir dos 100, 100 e poucos km hora, ou acima dos 45 km hora, o cruise control já funciona. Para o definir, basta carregar para baixo, 7. A velocidade é memorizada e aparece a meio do ecrã a velocidade a que nós vamos. Vamos supor que vamos a 120, carregamos então para baixo 7, vai aparecer então aqui 120 km hora. A partir daí, a moto é escusado deixamos de acelerar e ela irá sempre fixar essa velocidade a 120. Podemos então pôr mais e menos velocidade, tendo sempre o cruise control ativado. Se por algum motivo quisermos desligar o cruise control, no acelerador para a frente, ele sente-se aqui um pequeno clique e ele desliga, ou travão e ele desativa. Podemos resumir a velocidade que íamos, portanto carregando para cima, ele como fica então com a velocidade memorizada no ecrã, se previamente estava a 120, se carregarmos no mais, ele vai resumir à velocidade que estávamos anteriormente, 120. Para desativar, basta então carregar no travão ou então pura e simplesmente desligar e ele vai apagar a luz do cruise control. Agora vamos falar dos modos de condução. A Africa Twin vem preparada com 4 modos de condução de fábrica já pré-definidos e mais 2 do utilizador. Estes 4 modos de fábrica configuram tudo, desde potência, travão de motor,
O controle de tração é configurável, é a única coisa que pode ser definida e alterada nos modos de condução de fábrica, assim como o ABS e o amortecimento geral da moto. Nestes 4 modos de condução, ela altera todos estes parâmetros, tendo então o utilizador 1 e o utilizador 2 para podermos configurar a nosso gosto. Para poder alterar os modos de condução, podemos fazer então das 2 formas que explicamos ainda há pouco, ou clicar em cima do nome do modo de condução, ou então no comando esquerdo, para cima e para baixo nestas setas maiores, podemos alterar e ele altera então no menu. O ecrã eu alterei para este modo escuro, até para conseguirmos ver melhor, mas já agora a moto pode ter isto de uma forma automática, sendo de dia ou de noite ela alterar o ecrã com o fundo claro ou ficar assim com o fundo mais escuro. Entretanto já explicamos como é que isso se troca. Aqui no modo Tour é um modo de entrega potência maior, portanto será o modo em que a moto permite ter uma potência mais disponível e mais eficaz. O travão de motor está numa posição intermédia e o controle de tração, como vos disse, isto dá para alterarmos, pormos mais ou menos sensível. O ABS está no modo de estrada, a suspensão está em hard. A suspensão tem então 4 níveis de definição, 4 settings. Ela tem hard, medium, soft e off-road. Como o próprio nome diz, portanto ela pode ficar de uma forma mais dura ou mais suave, até ao ponto de utilização de fora de estrada. Portanto, quando mudamos o mapa de condução, portanto, vamos passar agora para o modo urbano, a suspensão passa automaticamente para medium. Depois temos o modo gravilha, portanto já estamos a entrar nos últimos 2 mapas de condução de fora de estrada, portanto ela já está numa posição mais soft e podemos ver que o ABS tem 2 modos de condução e ele tem modo on-road e off-road, portanto são 2 settings de segurança do ABS, incluindo o desligado. Passando para o último modo de fábrica, que é o modo TT, e já está no modo off-road. Por fim, temos os 2 utilizadores, o utilizador 1 e o utilizador 2, que podemos então configurar estes 2 utilizadores a gosto. Portanto, entramos então no menu da moto, vamos às definições, função, modo do utilizador, utilizador 1 ou utilizador 2. Podemos, por exemplo, ter o utilizador 1 com os nossos settings que usamos habitualmente em estrada e, por exemplo, o utilizador 2 para fora de estrada, em que memorizamos de uma forma rápida, em que queremos logo o ABS desligado, por exemplo, a suspensão fora de estrada, as pré-cargas, tudo isso pode ficar logo configurado no utilizador 2. No utilizador 1, que é o que estávamos agora a ver, portanto, temos então a definição da potência, mais ou menos entrega de potência, sendo o 1 mais disponível a potência e o 4 mais suave, menos disponível. O travão de motor mais ou menos eficaz, portanto quando cortamos gás ela trava-nos mais ou menos com o motor. O amortecimento geral da moto, que era aquilo que estávamos a falar, que já vem pré-definido nos mapas, nos modos de condução, se queremos hard, medium, soft ou off-road. Também temos o amortecimento geral à frente e atrás. O ABS, se o queremos on-road ou off-road. Podemos trocar aqui e aqui. Quando desligamos o ABS, se o ABS eventualmente estiver desligado, ele desliga apenas à roda de trás. Portanto, ele fica sempre a funcionar na roda da frente. Aqui temos a definição das pré-cargas. Portanto, quando nós estamos a ver agora para irmos aqui de uma forma rápida, só para explicar o que é. Portanto, aqui estas pré-cargas, nós, quando está um condutor e selecionamos só um capacete, este 1 representa isto que vamos ver agora aqui, que é esta pré-carga de um condutor. Então nós podemos dizer que o facto ela de fábrica vem 5, 10, 15 e 20, mas nós temos 24 pontos de ajuste por cada pré-carga
que tem aquele desenho no ecrã principal. Nós podemos, para nós, porque é nosso gosto ou porque mais ou menos peso, dizemos, por exemplo, que para mim, por exemplo, eu quero que sou um condutor um pouco mais leve, quero pôr menos pré-carga porque estou sozinho, ou então porque quero dar um pouco mais de pré-carga. E quando selecionamos um condutor, ela passa automaticamente para este nível 10 e obviamente para os outros modos. Isto fica gravado no utilizador 1 e podemos então depois definir para o utilizador 2 e alterar para então o modo que nós queremos. Outra coisa que podemos também customizar é o modo, este display, como podem ver, sempre que nós trocamos de modos de condução, o display também se altera. Tudo isto também é configurável de uma forma rápida para demonstrar como é que isso se configura. Vamos então a definições, vamos a ecrã, modo de apresentação e agora temos então os 4 modos de condução pré-definidos de fábrica e os 2 do utilizador. Se nós quisermos que o modo Tour seja este com mais informação, ou por exemplo no TT, porque aquilo que precisamos é olhar para a rotação da moto e não queremos nos distrair com tanta informação, passamos para este modo mais simples, ou então alteramos a gosto como queremos que apareça a apresentação do ecrã. Relativamente ao brilho do ecrã, portanto, sempre que ela detecta mais ou menos luz, ela pode-se ajustar automaticamente. Nós podemos ter isto em modo automático ou então modo manual, podemos pôr mais escuro ou mais brilhante ou por simplesmente passá-lo para modo automático e ela ajusta isso de uma forma mais rápida. O fundo era o que estava a falar então há pouco, eu passei o ecrã com o fundo preto para ser de uma forma mais fácil aqui no vídeo. Podemos defini-lo permanentemente em branco ou em preto ou então, consoante o dia, passar para automático. A apresentação dos favoritos, aquele pequeno menu que aparece então aqui do lado esquerdo, nós dizemos o que queremos ver definido nos menus 1, 2 e 3, tendo os favoritos e as viagens a e a B, também podemos alterar isso. O interruptor de favoritos. A moto do lado esquerdo tem esta estrela e nós podemos definir este botão de favorito para controlar de uma forma rápida ou o equilíbrio da moto, o modo de condução ou o controle de tração. Portanto, para não ter que irmos ao menu alterar os modos de estar a escolher ou a parar ou andar aqui com as setas, se nós quisermos definirmos isto como favorito e ela de uma forma rápida troca aqui. Neste momento ela está definida como controle de tração, portanto HSTC, e o que é que isto quer dizer? Que quando estivermos a conduzir, agora para o menu para podermos ver com o detalhe, aqui o HSTC deu todas as vezes que carrego nesta estrelinha, o que ela vai fazer é alterar o número, portanto, a sensibilidade do controle de tração. Portanto, podemos ver que aí no ecrã, portanto, eu todas as vezes que estou a carregar no botão, ela vai diminuir a sensibilidade do controle de tração, chegando a 1, volta novamente ao 7, ou à sensibilidade máxima. Se nós quisermos, podemos pôr aqui que isto seja o anti-wheelie, por exemplo, ou o modo de condução, estes modos de condução, e portanto é o favorito, é o nosso botão favorito. A moto depois permite emparelhar então o telemóvel por Bluetooth e o capacete para podermos ouvir então a música ou falar ao telemóvel, e já agora o Apple CarPlay só funciona ligado por cabo USB e o capacete tem que estar obrigatoriamente ligado à moto, portanto o intercomunicador tem que estar ligado à moto, só aí é que o Apple CarPlay funciona. Por Bluetooth, compatível com todos os telemóveis que sejam tecnologia Bluetooth, portanto é só de uma forma fácil e intuitiva adicioná-lo à moto, basta ligar o telemóvel e ele emparelha rapidamente, assim como o intercomunicador.
mais funções, passando aqui para o geral. No geral, podemos definir a data e a hora da moto. Para definir a data e a hora da moto pode ficar de uma forma automática, ou seja, ela, emparelhando o telemóvel, vai buscar as definições que estão definidas no telemóvel. Ou então, por simplesmente, definimos manualmente. As unidades, uma coisa muito simples, também intuitiva, se queremos ver em km/h, litros ao 100, a temperatura, o modo de apresentação de temperatura, o volume. Relativamente ao volume, ele pode ter um volume automático, portanto, à medida que quanto mais acelerarmos e mais ruído exterior tiver, a moto aumenta os volumes dos vários sistemas, da música, do telemóvel e do sistema de comunicação, ou então definimos qual é o volume que queremos manualmente. O idioma, também simples, e restaurar as pré-definições de fábrica, portanto, pô-la toda de série. Falando das funções da moto, que era aquilo que tínhamos falado há pouco nos comandos, portanto, a moto vem já equipada com algumas funções de fábrica, nomeadamente punhos aquecidos, as luzes automáticas dos médios automáticos e o volume, a comunicação da moto. Para poder alterar estes valores, portanto, nós selecionamos função, depois neste botão de função vamos alterar o valor que nós queremos. Por exemplo, nos punhos aquecidos, neste caso o nível 5 está no nível máximo ou nível mínimo e off. Voltando a carregar na função, temos então os faróis automáticos. Os faróis automáticos, se estiverem em modo automático, ela sentindo falta de luz, liga os médios, estando luz do dia, ela apaga os médios e fica com o DRL, aquele halozinho à volta dos médios. A seguir a esta função, temos o volume do intercomunicador. É aqui que irá aparecer os faróis auxiliares. Se instalar os faróis auxiliares de origem da marca, portanto, uma das funções que irá aparecer aqui da opção será o desenho dos faróis auxiliares e podemos também ligar e desligar os faróis auxiliares exatamente aqui. Portanto, tudo que é funções é comandado por este botão também de uma forma intuitiva. E pronto, penso que abordamos todas as funções disponíveis da moto. Se tiverem mais alguma dúvida, passem por cá, teremos todo o gosto de vos ajudar e eu ou os meus colegas comerciais terão todo o gosto de vos ajudar. Temos moto disponível para test drive, podem agendar via e-mail, telefone ou através do nosso site, também temos essa possibilidade de agendar um test drive, formular propostas, questões de acessórios adicionais. E é isso, fiquem atentos até ao próximo vídeo para mais novidades. Até uma próxima. Obrigado.